Olá, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Meu nome é Heitor Fagundes, sou terapeuta, helper de Pathwork e hoje a gente vai falar sobre a palestra 31 do Pathwork, sobre a vergonha, como lidar bem com a vergonha, conhecer sobre esse sentimento que às vezes nos atrapalha tanto, né? Onde nos bloqueia, mas ao mesmo tempo ele é real. A gente se reprime, se retrai por alguma razão verdadeira. Então é isso que essa palestra aqui vai nos ajudar a entender melhor. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. A entidade que transmitiu foi o guia e é denominada, né, de o guia, e a médium era Eva Pierrac. Depois, se quiser, pode dar uma procurada no Google, saber mais. Quem quiser saber mais sobre o Petro, pode entrar tanto em contato através do nosso site, conhecer mais no vhterapias.com.br, como no petro.com.br. E o Petro, que é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos e pelo Petro Brasil também. Então, tudo muito bem organizado no Petro, tudo bem estruturado. É muito gostoso de fazer esse caminho pelo nível de ordem e organização que ele tem. E dessa mesma forma, o trabalho do Petro, que ele se baseia em 5 ferramentas, basicamente, que é a prece, a meditação. Então, ele traz esse componente espiritual, esse componente de interiorização através da meditação, a leitura das palestras, né, que é a base de conhecimento, e o estudo das palestras, que é você participar ou de grupos de estudo ou de atendimentos individuais para aprofundar o estudo dessas palestras. E nisso a gente faz um exercício chamado revisão diária. De novo, quem quiser saber mais, é só entrar em contato aí por esses sites. E para a gente começar, vamos começar usando estas duas primeiras ferramentas, que é a ferramenta da prece e da meditação. Então, se você se sentir à vontade, feche um pouco seus olhos, leve sua atenção lá para a sola dos seus pés, reconhecendo o toque dos seus pés no chão. Ah, respire tranquilamente. E vá fazendo a sua prece por esse momento de estudo e de meditação. E vá se dando conta do efeito da prece sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre as sensações no seu corpo, sobre tudo o que acontece com você. E respire. Vá se aproximando da sua espiritualidade energeticamente, chamando Deus para perto de você.
ou se aproximando da energia de Deus dentro de você. Vá visualizando que dentro de você existe um núcleo divino que pulsa, que quer Deus, que é Deus. Uma centelha divina. E respire essa consciência. E nesse estado, vá se abrindo para receber as primeiras palavras do guia do Pathwork nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Trago a vocês bênçãos, meus amigos, para todos. Vocês precisam muito de alimento espiritual. Vocês nutrem o corpo, nutrem seu intelecto e até nutrem sua natureza emocional, embora esta nem sempre com o melhor alimento possível. Mas quando se trata de alimento espiritual, a maioria dos seres humanos está à míngua. Respire essa frase, esse convite, esse chamamento à consciência do quanto você tem se alimentado espiritualmente. E veja o que isso faz com você. E nesse estado, vá se preparando para abrir os olhos. Se quiser anotar alguma coisa. E com isso, começamos a nossa aula. Quem pode ler esse primeiro slide? Eu. Vai lá, Alimento, Cris. alimento espiritual. A substância mais importante do alimento espiritual é o autodesenvolvimento. Seu eu mais íntimo, sua chama divina, está constantemente clamando por isso. Quando estão tristes ou deprimidos, quando estão insatisfeitos com a vida, tendo ou não motivos reais e racionais para tanto, em ambos os casos, é sempre porque o espírito está à míngua. Só pode ser realmente feliz e realizado aquele que compartilha do mais importante dos alimentos, o desenvolvimento espiritual. E sempre que o ser humano, um grupo humano, oferece aos espíritos das ordens divinas a possibilidade de se manifestar, isso é o que estamos mais interessados. O que você extrai daí para você, Cris? No momento da oração, né? E também quando tu leu foi muito forte isso, porque, de fato, né? De fato, assim, a gente está em busca de tudo, mas essa questão espiritual a gente vai negligenciando, vai deixando. E na minha oração eu dizia exatamente isso, Senhor, Senhor, eu estou faminta, estou sedenta, Senhor, tem misericórdia, sabe? Tipo assim, era a sensação mesmo de míngua, sabe? Você tá assim, se Sim. rastejando, fraco, preciso comer, E sabe? é triste, né? A gente fica meio deprimido, quase dá para sentir nossa alma ali um pouco enfraquecida. Não sei se foi essa sensação que você ficou. Quase não, senti. É, então, é questão do alimento, de prover um alimento para essa alma, né? E aí o guia aqui fala que não é uma coisa muito assim etérea, não é um éter que você vai alimentar a sua alma. É o autodesenvolvimento. É ter um tempo do dia para desenvolver-se, para parar um pouquinho e falar o que que eu posso aprender sobre mim. Isso é o alimento. Às vezes é um alimento até nem tão confortável, porque você vai perceber várias dores, mas também você vai se fortalecer na ideia de que você pode viver dores
e pode viver prazeres. E com isso você se fortalece, né? Como se a gente estivesse numa era agora onde essa busca é fundamental, né? Essa busca ela se talvez para os nossos pais a busca era de ter uma vida confortável, agora só ter uma vida confortável não é mais suficiente. E é isso que o guia está chamando à tona. Ele está dizendo assim: a gente cuida do espírito, cuida da comida, né, do corpo físico, do emocional, mais ou menos, mas está começando a cuidar do mental, mas deixa o espiritual muito de lado. Então é um chamado um pouco inovador, mas para o momento atual é o que ele está trazendo à tona com muita clareza. E ele fala, inclusive, sobre essa possibilidade também de desenvolver a mediunidade como uma forma de se purificar ainda mais e permitir que espíritos das ordens divinas vejam em você a possibilidade de ser um canal para a manifestação desses seres. E isso é uma bênção assim inimaginável. Um pouquinho que a gente consegue ser canal disso alimenta a alma brutalmente. Então, isso também é um convite para quem quiser depois saber mais. Tem palestras do Pestre sobre isso, tal. Tem muita coisa já desenvolvida a respeito. É um prazer poder compartilhar também, mas isso é tema para uma outra palestra. Quem quiser saber mais, tem uma palestra 8 que é mediunidade e ela já tem uma aula aberta também aqui no canal. Vamos em frente. José Eduardo, você pode ler sobre a vergonha certa? Vamos lá, então. A vergonha certa. Existe um tipo certo e um tipo errado de vergonha. O tipo certo de vergonha significaria o verdadeiro arrependimento. Sem esse tipo de vergonha, jamais haveria incentivo para o autodesenvolvimento. Nenhuma pessoa que não sinta essa vergonha jamais empreenderia essa nobre luta contra o eu inferior. Ninguém jamais trilharia o caminho da purificação se não sentisse essa vergonha. O verdadeiro arrependimento, portanto, é um elemento construtivo e muito positivo. O que isso te traz, é? Seria o reconhecimento verdadeiro, não só da boca para fora, né? Acho que é você Reconhecimento do quê? olhar assim internamente mesmo e assim, nossa, realmente, né, me envergonho pelo um ato feito, ou às vezes um ato não, até não feito também, né, que eu poderia ter feito, você Aham. se sente envergonhado por não ter feito, que você poderia ter, vamos assim, resolvido algo e você foi, né, é uma vergonha verdadeira mesmo, mas assim, não se penar, mas se enxergar de forma correta e não só da boca para fora, não, não, me perdoe, como eu, né? Me perdoe aí e tal, não, é uma coisa mais profunda mesmo, né? Tem uma palavrinha que ele põe no texto que ela é muito importante, porque mesmo essa ideia de fiz uma coisa certa ou fiz uma coisa errada, pode ser uma vergonha falsa, porque às vezes você fez uma coisa super alinhada com o que você acredita. Uhum, Mas a questão que ele traz aqui é o arrependimento. isso, É ser capaz de observar uma atitude e falar: nossa, fiz mal para outra pessoa, eu me arrependo. é, Poder mudar essa palavra às vezes já ajuda, porque sai da palavra vergonha, sai da palavra culpa e vai para uma palavra que eu, pelo menos, considero muito mais fácil de lidar, que é estou arrependido. Como é para vocês perceber que você pode ter uma vergonha que vem do arrependimento? O que que essa palavra te traz? é, é um reconhecimento que, apesar que talvez, por exemplo, trouxe algum benefício, mas você vê que exteriormente você fez um desastre, né? Você causou não foi a mesma não foi o mesmo resultado para os demais. Quer dizer, quando você olha e fala, nossa, eu acho que não foi legal, né? Então, te obriga a você melhorar aquilo, quer dizer,
É o que você falou, Exato. mesmo que tivesse certo para mim, até por ignorância, alguma coisa, mas se você percebe que a outra não ficou totalmente satisfeita, ou o grupo, ou o universo não ficou satisfeito, fala, opa, achei que, né, tem algo a Às mais. vezes pode acontecer de que o universo e as pessoas não ficaram satisfeitas por uma mudança que precisava acontecer. Não é bem disso que eu estou falando. Você tocou nesse ponto quando você voltou para você, quando você falou assim, nossa, eu posso me transformar, eu agi de um jeito que não era bem como eu queria agir, independente muito do que aconteceu com o outro. Se você sentiu um arrependimento, naturalmente você vai fazer o quê? Da próxima vez eu vou fazer melhor. Claro Sim, que também às vezes ver que o outro sofreu pode gerar esse arrependimento. Isso que ele está trazendo. O arrependimento, como tipo de vergonha certa, nos ajuda a nos transformar. Se a gente não hum, tivesse isso, a gente não lutaria contra nossas más tendências. Mas percebe que a gente faz isso por um sentimento nosso e não por uma obrigação de ser o correto, de ser certinho. Faz sentido? sim, exato. Muito bem. Vamos ver então a vergonha errada. Cris, você pode ler a vergonha errada? Nossa, a vergonha errada. Qual é o tipo errado de vergonha? Dito de outra forma, poderíamos dar a ela o nome de complexo de culpa, que é totalmente destrutivo e negativo. Vocês dizem: sou tão mal, não tenho conserto, não há nada a fazer. Com essa atitude, vocês afundam na autopiedade, mas o que é ainda mais importante e prejudicial é que essa atitude expressa, por todos os fins e efeitos, a preguiça que te impede de, de que se levantem e se empenhem para eliminar tudo aquilo que está errado em seu íntimo. O que isso te traz, Cris? Me traz minha vida aí, ficar muito nisso, nessa autopiedade, eu não tenho jeito, não, meus problemas é o maior problema do mundo, eu não tenho como resolver, e realmente eu sou um caso perdido, e bererê barará, e aí é muito forte isso, né? A preguiça. Sim. Que eu posso fazer para sair disso? Né? O que eu Isso. vou fazer para sair disso? Essa é uma grande chave, porque essas frases, sou tão mal, não tenho conserto. Às vezes eu tenho um defeito que às vezes é desse tamanho, mas eu olho tanto para ele e me convenço que eu sou aquilo, só aquilo. Então, se eu sou só aquilo, eu não posso deixar de ter esse defeito, porque senão eu sumo, eu desapareço. Então, isso é uma estratégia do eu inferior para manter a gente preso naquele defeito. E isso é um tipo de vergonha errada. Por quê? Porque a gente não faz um movimento de mudar aquela característica. Então, se pelo menos você já tem ideia de qual é o defeito, qual é o tema que você se convence de que você é aquilo, tipo, eu sou tão mal porque eu não consigo sentir meus sentimentos, digamos assim. Vamos dar um exemplo. Eu tenho muito pouca sensibilidade. Se eu tenho muito pouca sensibilidade, é o meu jeito. Eu não tenho o mesmo jeito, eu sou assim, não tem nada a fazer. Você vai continuar com uma baixa sensibilidade. Agora fala assim, não, eu já sei que eu tenho essa baixa sensibilidade, tenho dificuldade de entrar em contato com as minhas emoções. O que que eu posso fazer a respeito? Aí vai vir provavelmente uma preguiça, vai dizer, não, mas eu nunca tive que fazer isso, por que que eu vou começar agora? Tal. Não, aí vai ter que vencer essa resistência e diariamente ir lá dar uma olhada nas emoções. Hoje eu consegui sentir um pouco de raiva, hoje eu consegui sentir um pouco de amor, hoje eu consegui sentir um pouco de ódio, e lentamente você vai pondo movimento. Então vai exigir disciplina, vai exigir superar a preguiça, mas é plenamente possível. Não tem nada dentro de nós que seja tão grande que a gente não consiga superar. O primeiro passo é começar a tomar consciência. Então, chegou a Alexandra aí. Deixa eu ver se ela já está nos ouvindo. Tô sim, boa tarde. Boa tarde, Tarde, Alexandra. Alexandre. Bem-vinda. Obrigada. Você já quer chegar lendo já? Que aí você já Deixa eu entra ver na se eu, aula?
Tá, deixa eu virar aqui o celular que aí eu consigo. Vamos lá. A realidade. O lado cego, inconsciente e imaturo de vocês acredita que se forem suficientemente apreciados pelos outros, isso vai compensar a falta de respeito próprio que vocês jamais possuirão de fato, enquanto não cumprirem essas leis espirituais básicas dentro da própria alma, e enquanto não fizerem o máximo que se pode esperar de vocês em termos de autodesenvolvimento. Vocês não precisam ser perfeitos para se respeitarem. Tudo o que devem fazer é ter uma atitude realista com relação às imperfeições e adotar uma atitude construtiva com relação a elas. Quanto mais se firmar o respeito próprio, menos terão necessidade do respeito dos outros, pois se sentirão seguros interiormente. E isso mudará de tal forma a atitude interior e as emanações que exercerão um efeito diferente sobre os outros. Muito bom, Alexandra. O que que toca você desse trecho? Eu achei esse trecho, inclusive dessa palestra, muito, muito, muito interessante, porque ele particularmente me toca no sentido do quanto eu sempre procurei a aprovação dos outros para me sentir amada. Uhum. E, e isso é uma consciência que eu estou tendo agora, de uns meses para cá, digamos assim, mais verdadeiramente falando. Uhum. E de como, quando a gente não gosta do que a gente vai procurar o amor alheio para tapar esse buraco, né? E aí Uhum. o buraco vai ficando cada vez maior, ou seja, vira uma cratera, daqui a pouco a gente tá batendo no Japão. Aham. Enfim, Uma coisa que eu gosto de lembrar é que não tem problema nenhum você querer ser amado. Como adulto, a gente tem uma necessidade de amor. sim, todo ser O, humano tem essa necessidade, claro. isso. O que é importante que ele traz aqui é buscar esse amor para compensar uma falta. Então, Isso, digamos que você está lá fazendo algo no melhor das suas capacidades, e você sente que você recebe muito amor de volta, tá ótimo. Agora, se você aí depois fala, vou fazer mais e mais e mais, pode ser porque você gostou da ideia e está recebendo amor, tá ótimo, mas pode ser também porque dentro de você, você não está se amando o suficiente. Nunca é isso, suficiente o que você faz. Então, isso é uma análise que a gente precisa fazer com muita calma dentro de nós. E às vezes refletir, às vezes tentar fazer mais um pouco, fazer menos um pouco, ver como a gente se sente. Se a gente tem usado esses momentos onde a gente doa para o mundo, para se olhar um pouquinho, falar assim: eu vou começar a dar uma aula aberta. Como é que eu estou me sentindo? Ou vocês vão começar a fazer uma aula aberta. Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo alegre, triste, com raiva, com medo, seguro, inseguro, para que cada experiência que a gente vive na vida, a gente traga a consciência do que a gente está vivendo na nossa alma, por que que a nossa alma está ali. E a nossa alma tem partes sadias e partes feridas. Então, essa é uma chave que ele traz para que a gente olhe a realidade, que a gente tem tanto luz quanto feridas em nossa alma e que a gente vai para o mundo, às vezes buscando amor por causa de um lado luz e também de um lado sombra, que a gente pode começar a trazer para a luz. Como você sente quando eu falo isso, Alexandra? isso para mim é lógico, e hoje eu consigo ter uma compreensão melhor sobre isso, Heitor, porque eu percebi de fato isso em mim, nas minhas ações, nos meus comportamentos. Na verdade, eu venho, melhor dizendo, percebendo isso nas minhas ações, nos meus comportamentos, e quando eu vou fazer as conexões lá atrás, eu encontro isso. Que bom. Então, e isso vai muito ao encontro de uma outra palestra que tem no Petro, eu acho que é a 142, que fala justamente sobre a questão do desejo de ser feliz e o medo de ser feliz. Uhum, Né? Quando ele traz para a gente a questão do ego. Quando a gente uhum, não se conhece, não se ama, vai olhar para fora, e tudo que está fora é extremamente necessário para a gente
se sentir alguém, né? Uhum, exatamente. Então, é muito desafiante, mas é muito bom você começar a perceber isso. Exato. E liga com o que a gente falou no começo da aula, que é que o alimento espiritual é o autodesenvolvimento. Então, é uma chave onde a gente, se investir tempo e recursos nossos para o autodesenvolvimento, a gente vai buscar cada vez mais a nossa realidade. E buscando a nossa realidade, a gente vai buscar o autodesenvolvimento e se alimenta espiritualmente. Isso. Perfeito. Um outro trecho que eu acho potente demais nessa palestra, que ajuda demais para pessoas muito perfeccionistas, é esse de não precisar ser perfeito para se respeitar. O Pestel traz muito isso. A ideia da perfeição, de ser perfeito já, ela encobre o nosso eu inferior. A gente não quer mostrar as nossas feridas de alma, as nossas feridas infantis. A gente aprendeu a esconder elas. Aí, se a gente assume que a gente não precisa ser perfeito, a gente começa a dar um passo na direção de descobrir essas feridas. A falta de amor próprio, a falta de disposição, a indisciplina. Eu posso mergulhar nisso, porque agora eu não preciso mais ser perfeito. O que não quer dizer que eu também vou colocar todas as minhas imperfeições para o mundo. Que assim, agora também vou ser imperfeito pra caramba, vou aí agredir quem eu quiser. Não. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar as nossas imperfeições. E nesse estudo, a gente vai crescendo. E aí o respeito próprio aumenta, porque a gente não se ilude de quem a gente é. E aí eu gosto de trazer esse gráfico que ajuda muito a ter uma visualização disso. Que é assim, nós temos 3 eus. Então a gente tem o nosso eu maior, esse núcleo divino em amarelo, e ele se apresenta na vida. Aqui fora está o mundo, né? Ele se apresenta na nossa disposição para crescer, no próprio caminho de autodesenvolvimento que a gente faz, nos investimentos que a gente faz para o nosso bem-estar, onde a gente cuida de nós e cuida dos outros. Então a gente tem sim um eu maior que se manifesta. Mas a gente tem um eu menor, nossos medos, nossos orgulhos, nossas inseguranças. Isso tudo a gente tenta esconder. A gente esconde esses defeitos com uma máscara, que é chamado ou de máscara ou de eu idealizado ou autoimagem idealizada, que serve para esconder o eu menor, porque se a gente colocar o eu menor no mundo, as pessoas talvez não vão gostar de nós. Ou pelo menos vai me trazer problema, né? Então é melhor eu esconder ele, eu não deixar isso aparecer. E como é que a gente faz isso? Através de pensamentos, quais são os pensamentos do eu idealizado? Eu tenho o quê? Eu tenho que mostrar, eu tenho que saber, eu tenho que me comportar, eu tenho que ser capaz, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, se você está muito no tem que, você está na máscara ou no eu idealizado. Outra forma de mascarar o eu inferior. Tá tudo bem. Ah, não, na minha vida tá tudo bem. E lá no seu emocional não tá tudo bem, mas você não quer olhar para isso. Então, você idealiza e fala: "Não, tá tudo bem". De repente assim: "Ah, eu tenho que comer, tanta gente não tem o que comer, então se eu tô melhor do que quem não tem o que comer, eu tô bem". E isso é uma forma de mascarar um eu idealizado, o eu inferior que está ali. Talvez uma coisa que você seria capaz de fazer, aquela pessoa está brigando por comida, está lutando por comida. Se você já tem comida, talvez a sua luta seja outra. Não que você precise se comparar a quem está na luta por comida para dizer que a sua vida está tudo bem. Ou outra forma é dizer assim: eu já deveria ser melhor que isso em tal coisa. Também é eu idealizado. Que é diferente de um plano dizer assim: não, eu tô desse jeito, mas eu vou fazer isso, depois aquilo, passos viáveis para ficar melhor. Não, eu já deveria ser melhor que isso. E nesse já deveria eu não faço nada. Fico pensando que eu já deveria. Faz sentido esses pensamentos? Algum de vocês já percebeu eventualmente uma vez ou outra na vida? Demais. Totalmente. Né? Então aí vocês podem começar a botar uma bandeirinha de máscara. Olha só, estou na máscara. Aí anota, né? Marca ali, estou na máscara. E os comportamentos da máscara, quais são? São a agressividade, né? A pessoa está lá insegura, ela ataca. É a submissão, a pessoa está frustrada, por exemplo,
que não vai conseguir alguma coisa, mas falar, vou me submeter a quem está dizendo que não, e aí eu pelo menos depois tento dar um jeito, mas eu não vou relatar a minha frustração. E muitas vezes é óbvio que a pessoa está frustrada, mas é óbvio que a pessoa está insegura. A máscara nunca dá a realidade, né? Então, esses comportamentos tentam esconder, porque quem está de fora vê claramente. E a retirada, que é o fechamento dos sentimentos, ou se retrair, que é diferente de você se cuidar de si e falar assim, não, peraí, isso aqui está muito difícil emocionalmente para mim, eu assumo que está difícil, eu vou dar uma pausa, isso é uma coisa. Outra coisa é eu me fechar e tentar racionalizar, não sentir, tentar dar uma explicação lógica. Tudo bem? Qual que é o nosso trabalho aqui no Petro? É identificar e retirando a máscara, encarando o nosso eu menor, porque aí a gente vai crescendo o nosso eu maior, porque a gente começa a ficar mais capaz de vivenciar a vida tendo tanto o eu maior quanto o eu menor, porque eu vou estar olhando para o meu eu menor, eu perco o medo, eu deixo de ter medo do meu eu menor, e com isso eu consigo trabalhar e evoluir. Tudo bem? Então, Zé, você pode ler esse slide? Vamos lá, retirando a máscara. O único meio de criar uma base segura para a vida é retirar a máscara que criaram com tanto afinco durante a vida toda. Quero enfatizar outra vez que não se espera que contém seus segredos a todas as pessoas que encontrarem. Escolham a pessoa certa com quem se abrir. Escolham a pessoa capaz de ajudá-los. Depois, escolham as pessoas com quem são realmente chegados e as que sabem como vocês são de verdade. Para transformar as emoções do tipo errado no tipo certo de vergonha, basta sondar as próprias emoções e traduzi-las em pensamentos concisos e definidos. Depois disso, vocês podem como que Reajustar. reajustar essas emoções. Quando vieram a irracionalidade do lado imaturo da alma. Quando virem a irracionalidade do lado imaturo da alma. Exato, quando virem. O que toca você aqui, Zé? Difícil, hein? Muita coisa, né? Já começa a encontrar a pessoa capaz de ajudá-lo. Eu pensei que tinha tanta pessoa que pudesse me ajudar durante a vida e não encontrei nenhuma. É complicado. Aqui muitas vezes é a busca de um terapeuta. Sim. Porque às vezes a gente fica tentando buscar em pessoas não preparadas para ajudar. Exatamente. Né? Você quer que a esposa, quer que o amigo não fez formação de terapia, nada, mas você quer que ele ajude a lidar com um tema emocional seu, que é seu durante a vida toda, e aí você vira para o seu amigo e fala assim, amigo, resolve isso para mim. Ele vai É. dar a visão dele, né? Até a própria mãe, o pai, né? Não Claro, tem se mas prepara. assim, obviamente, às vezes a gente espera muito de mãe e pai, desde criança. A criança quer sim que a mãe e o pai resolvam. A criança até tudo bem querer isso, porque ela é dependente desse pai e dessa mãe. O problema é o adulto continuar querendo que pessoas que não têm essa capacidade façam algo por ele. Então aqui ele está fazendo esse alerta, e depois que você tem alguém que te ajuda, aí sim, você vai para as pessoas que te conhecem, até para contar um pouquinho do seu trabalho. Olha, eu estou descobrindo isso a meu respeito. O que você acha? Você também vê isso em mim? Então, depois de ter alguém que te ajude de verdade, fica muito mais gostoso fazer essa ponte com as outras pessoas do seu ambiente. Mas não é com qualquer pessoa também. Isso é uma coisa que o guia fala muito fortemente.
escolha as pessoas com quem interagir. Então, essa é uma ideia que ele deixa aqui nesse slide. Deixa eu ver, a Alexandra levantou a mão. Oi, Heitor, você colocou, né, que a gente fica querendo sempre que as pessoas nos entendam e nos dê aquilo que a gente não tem. E a gente faz isso permanentemente, diuturnamente, até você chegar nesse sentido de você observar e, obviamente, começar a mudar o processo. Mas isso é o padrão nosso do ser humano, né? A gente faz isso nos relacionamentos afetivos, de amizade, relacionamentos profissionais. Quantas e quantas pessoas têm uma amizade e têm ciúme porque o amigo tem um outro amigo? Porque a amiga começa a sair com uma outra amiga. O que é isso? É a criança querendo a exclusividade, né? A gente fica com a máscara de gente adulta, de maduro, de que está tudo resolvido. Não, eu não sinto nada, nada me atinge, nada me abala. Aí eu me lembro daquela piadinha, né? Bem simples. Pisa no formigueiro para tu ver se nada te abala, né? Exato. É o que a gente aprendeu a fazer, a mascarar isso. Mas já é mais real poder dizer, estou com ciúmes, porque é o inferior. Pelo menos você está tirando a máscara para você mesmo. Estou com ciúmes agora. Isso é riquíssimo. É daí que a gente vai fazer um processo de desenvolvimento. Que bom que você já está dizendo dos seus ciúmes. E aí a gente pode mergulhar nele, porque toda negatividade tem uma luz dentro dela. Então, pode ser um caminho para você perceber o tamanho de amor que você tem por tal pessoa e que você não admite. A hora que você chegar no amor por essa pessoa, provavelmente o fato dela amar também outra pessoa não diminui esse amor. Mas o nosso eu inferior, que não gosta do amor, ele distorce esse amor e pode usar isso como ciúme. Só que como falar que está com ciúme é muito feio, até para nós mesmos, porque você vai ter que admitir o quê? Eu sou uma pessoa que sente ciúmes, tenho eu inferior, que coisa péssima. A gente põe a máscara que a gente aprendeu a criar lá quando criança. E é um trabalho, mas é assim, todo mundo tem à disposição a possibilidade de começar a mudar esse padrão. É, claro, querer, né? Dar passos, tomar a decisão que também significa alimentar-se espiritualmente. Então, não está tão difícil. Assim, hoje em dia, graças também muito ao conteúdo do Petro, está muito explicado o que tem que ser feito. O difícil é fazer, mas o que fazer está muito claro. Ajuda você, Alexandra, Zé? Sim, Explicou, sim, Alexandra? sim. Sim, Tá bom. sim. Ajuda. Cris, você pode ler? O arrependimento. O verdadeiro arrependimento, no bom sentido, significa simplesmente fazer um inventário do eu e aceitar as fraquezas do seu estado atual, com um profundo desejo de mudá-las e o reconhecimento realista, de que a mudança só pode vir com o reconhecimento. Assim, aprende-se a ter humildade, enquanto o defeito necessariamente persiste, pois ele não pode ser superado com tanta rapidez. Não consigo. Respira, Cris. Não precisa ler, eu vou continuar a leitura. Coloca os pés no chão, só respira um pouquinho. Assim aprende-se a ter a humildade, enquanto o defeito necessariamente persiste, pois ele não pode ser superado com tanta rapidez. Se tiverem coragem de tropeçar 100 ou 1000 vezes nos mesmos defeitos e sempre se levantarem e tentarem de novo, reconhecendo as fraquezas, vocês pagam a dívida que têm para com Deus e são dignos da sua graça. Então, o que ele está relembrando aqui? De que o arrependimento é a primeira parte. É o reconhecimento de que eu estou agindo na máscara, de que eu estou agindo no eu inferior. Eu reconheço isso como primeira parte. Aí, que nem tá essa moça aqui, dá uma caída no chão, assim, a gente, pum, caiu. E essa queda significa a humildade, né? Fala assim, tenho este defeito, que droga, sou igual a todo ser humano, tenho defeitos, ai, que droga.
Então, a partir daí, você pode começar a se levantar. Só que você vai se levantar como alguém que não sabe fazer diferente ainda. Aí você vai levantar, vai cair. Vai levantar, vai cair. Quando a gente vê um bebê começando a andar, a gente não é super paciente com ele, a gente fala assim, nossa, ele caiu mesmo. Aí ele cai, levanta, e cai, levanta, uma hora aprende. Então, no que se refere a uma característica que a gente ainda não amadureceu, ela é como um bebê, ela primeiro nasce na nossa consciência. Fala, nossa, eu tenho isso, então tenho dificuldade de sentir. Aí você começa, vou começar sentindo um pouquinho, aí depois volta para a máscara totalmente, foge do eu inferior. Aí outro dia vai lá, reconhece um pouco do eu inferior e assim vai. Então a postura que ele diz para isso é sempre se permitir tropeçar 100 vezes, 1000 vezes, mas ir reconhecendo, levantando, e assim a gente está cada vez mais perto da nossa divindade plena. Alguém tem algum comentário? Cris quer falar Eu alguma gostaria, coisa? Heitor, de fazer um comentário. Oi, Alexandra, pode falar. Eu vi aí a dificuldade da colega, né, na leitura, e eu entendo o caso dela. Muito interessante, porque semana passada a gente estava conversando sobre as personalidades, né, os tipos. E eu descobri que eu não sou razão, eu sou vontade. Hum, E eu descobri também de que uma coisa que eu achava que eu tinha perdido, na verdade, eu tinha escondido, porque eu errei tanto nessa minha característica da vontade que virou voluntarismo, né? uhum, Essa coisa de você querer as coisas na sua hora, no seu tempo, do jeito que você quer. E eu levei tanta pancada que eu resolvi que eu escondi isso, porque na minha cabeça errar significa ser castigada. E assim, tomar essa consciência não é fácil. uhum, O guia fala muito isso para a gente, né? Dessa dificuldade aí da vergonha, dessa coisa toda, a vergonha real, a vergonha ilusória. Mas como me impressiona descobrir, aí a partir da minha própria experiência, como nós nos autodefendemos da nossa fraqueza, como nós uhum. nos autodefendemos das nossas falhas, das nossas fraquezas. Se para Sim. nós mulheres é muito difícil, imagine para vocês, homens, que estão aqui agora, no ao vivo, ou que vão assistir depois. Para o homem é muito pior. Né? Mas a gente também começou a aprender que errar não é bom, que tem que ser perfeita, tem que ser isso, aquilo outro. Nossa, como isso acaba com a gente, Heitor. Como É. isso acaba com a gente, como isso nos desestabiliza e como é libertador a gente descobrir isso e devagarinho ir aceitando a nossa falibilidade. É. Da sua fala me chama a atenção essa questão homens e mulheres. Eu não gosto muito de generalizações, porque tem homens tem 4 bilhões de homens no mundo e 4 bilhões de mulheres no mundo. É muita gente para a gente generalizar. Mas eu entendo que para você esse tema tocou assim, né? E existe talvez até um olhar de que a realidade do outro seja um pouco pior. Eu vou te convidar a olhar para você e de que você está fazendo esse caminho, isso já é uma bênção, né? Que você pode olhar assim, eu estou dando passos. O que que isso traz para você? Esperança. É. Mas quando eu falo, eu não quis generalizar. Pode ter parecido, mas não era isso. Eu estou falando de uma construção cultural. Que quer queira, quer não queira, a gente está inserido numa sociedade. E que a sociedade exige muito do masculino, essa perfeição, o não ter medo, o não ter fraqueza, né, essa coisa toda. E nós, mulheres, começamos a colocar isso para a gente também, enquanto seres. Então, não Você foi uma questão de conseguiria generalização, ser porque tem com... gente bem resolvido, tá? É. Mas com Não, relação a mim, isso é para mim é muito isso. esperançoso. Muito esperançoso. Tá. Você conseguiria dizer essa frase que você disse na primeira pessoa? Para nós mulheres, em vez de falar para nós mulheres, você conseguiria dizer para mim ou para mim, que Para daí mim, colocar. mulher, para mim, Aham, enquanto pessoa, enquanto ser, sempre foi muito difícil assumir a minha vulnerabilidade. pronto. Muito, sempre foi. E E eu esse falo isso lado que com você traz da tranquilidade hoje. sociedade
é um tema de trabalho longo, porque tem muita Sim, sim, gente que sim. fala assim, a sociedade me impõe fazer isso. Ah, No Petwork, rapidinho a gente desmonta essa em dois ideia. tempos. Porque não tem esse negócio da sociedade impõe. A sociedade tem Isso, algumas regras que a gente é educado a seguir, mas depois de adulto, a gente escolhe seguir ou não, pagando preço ou não. Mas isso, isso é um perfeito, grande perfeito, assunto, perfeito. né? Para mais tema. Agora, o importante que você falou é isso, de eu poder mergulhar nas minhas imperfeições, nas minhas fragilidades, nas minhas confusões e ter a humildade de aceitar que tenho isso tudo e poder, com isso, começar a transformação. Tudo bem? Quem pode ler a superação? Deixa eu ler. Ah, claro, vai lá, Cris. Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu só ver Fui quem foi. eu. Ah, tá bom. A superação. Não se desesperem. Se não tiverem êxito durante algum tempo na tentativa de superar suas fraquezas, se fossem muito bem-sucedidos na superação dos defeitos, poderiam ficar ainda mais orgulhosos, o que seria mais prejudicial. Além disso, os defeitos que estão combatendo muitas vezes estão arraigados. Há muitas, muitas encarnações, portanto, não podem esperar livrar-se deles em poucos anos. Mais uma dica para você. O guia não quer te deixar em paz, Cris. Ele é lindo demais. O que que você absorve daí? Então, eu me emociono assim porque é muita gratidão, sabe? É muita riqueza que ele traz. Uhum. É luz, esclarecimento, né? Tipo Sim. assim, tem tudo aí. Tipo assim, ó, cara, tu tá aí ferrada do jeito que tá. E ainda é do jeito que tá. Tu imagina tu ficar na bam, bam, bam. Tanto do Ah. orgulho, tanto da arrogância que vai subir, né? Aham. Na sua Eu tive frase essa tem duas. semana. Sua frase tem duas coisas que me chamam a atenção, que é uma, que é um lembrete. A gente está aqui do jeito que está e é a nossa melhor versão. Então, com esse tanto de eu inferior que a gente tem, a gente já veio escovando, 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 escovando e está nesse estágio agora. Então, isso é uma boa lembrança. E como a gente veio fazendo isso devagar, a gente não consegue ficar tanto esse bam, bam, bam. Porque a gente sabe que teve que pastar muita coisa para estar desse jeito. Então, e é aí a segunda trecho que ele faz assim, se isso acontecesse muito rápido, veio aqui na aula aberta, pegou, pronto, puf, acabou meu problema de sentir, né? Aí você fala, nossa, eu sou mágico, eu sou. E isso seria mais prejudicial. Então, às vezes, é difícil para nossa mente aceitar, mas esse processo lento e gradual, ele é necessário ser assim. Ai, dá uma raiva quando ele fala isso, mas é verdade. Porque a gente gostaria de poder dar uma acelerada, né, nesse processo, mas, ou algumas pessoas, pelo menos, gostariam de acelerar. Tem gente É, que é mais tranquilo eu, já está mais evoluído nesse ponto. Mas é verdade, é assim, tá aí há muitas encarnações, a gente está trabalhando nisso, e o fato de ir lidando com isso lentamente é uma benção. Difícil aceitar, às vezes, para alguns, mais fácil para outros. eu tive Fala, essa Cris, eu te semana, né, interrompi. nessa semana, né, nas minhas orações, chegou um momento que eu disse, meu Deus, mas que bom que o negócio ainda tá assim, porque é isso que me leva a ti, sabe? Eu tava falando muito assim, nas minhas orações pro Senhor, dizendo isso. Assim, não tô dizendo que é bonitinho, não, que eu saia, que eu lute, que eu busque sair disso, mas tipo assim, meu Senhor, mas eu desse jeito, eu ainda tenho dificuldade de te procurar, então, ok. É, a Que chave melhore, mas é ok, que ainda esteja assim. isso, essa é a chave. Está assim, ok, mas eu vou mudar, que é o que ele falou nos primeiros slides, né? Que a gente faça esse movimento. Se a gente não sentisse uma vergonha certa de estar numa situação ruim, a gente não buscaria o autodesenvolvimento, né? Então, Uhum. então essa é a frase que resume bem esse lugar. Muito bem. Então, para a gente finalizar, eu vou convidar cada um a fechar um pouco seus olhos novamente. Respirar fundo,
se abrindo para que aqui se faça a vontade de Deus cada vez mais. E vai se abrindo para os últimos trechos dessa palestra. Em cada um de vocês existe certo número de defeitos pelos quais vocês estão apaixonados. Depois de se conscientizarem de que, na verdade, gostam de alguns dos seus defeitos, emocionalmente, podem pedir a Deus para ajudá-los a saber por que isso é assim e o que está por trás disso. Vai respirando fundo, reconhecendo para você o principal aprendizado dessa aula. Reconhecendo como você está se sentindo. E lentamente abrindo os olhos. Muito bem, todo mundo bem. Obrigado aí pela presença. A Semana gente que agradece, vem então. iremos estudar a palestra 147, a natureza da vida e a natureza do homem. Então, eu vou terminar aqui a gravação. Deixa eu interromper a gravação. Pronto. Para quem está vendo gravado, se inscreva no canal e se quiser participar ao vivo é só se inscrever pelo site, tá bom? Beijo grande.